Oi, gente, vamos para a aula 6 de ciências. Vamos lá. Vamos continuar com reações químicas, tá? No primeiro slide, a gente pode ver que existem dois tipos de substâncias. As substâncias puras e as puras simples e as substâncias puras e compostas. Presta bastante atenção. Uma substância pura e simples é uma substância que apresenta um único tipo de elemento químico, certo? Essa substância, por exemplo, o ozônio, o oxigênio, são exemplos de substâncias puras e simples. Por que é pura? Porque não há mistura nela. Você não mistura nada com ela, certo? Você tem apenas aquele elemento químico com aquela característica específica. Certo, gente? Na substância pura e composta, nós apresentamos dois ou mais elementos químicos, porém, não é misturado a nada também. A água destilada, por exemplo, é a H2O sozinha. Só que quando ela passa pela atmosfera, ela transforma-se em uma mistura. Quando ela cai numa telha, se transforma numa mistura. Por quê, Pro? Porque ela carrega consigo outras estruturas, outros elementos químicos que não estavam, que não formam a molécula de água. A molécula de água é formada por dois tipos de elementos químicos. Então, ela é substância pura e composta. Se fosse formada por um único tipo de elemento químico, seria uma substância pura e simples. Se ela tiver misturado alguma coisa, não é uma substância pura, e sim uma mistura, beleza? Vamos lá. Além disso, nós temos que entender uma coisa. Lembra quando eu falei sobre o quilo de água com o quilo de sal? Existe uma lei chamada Lei de Conservação de Massa, de Lavoisier, que é essa que está aqui em cima. Eu nem sei se fala Lavoisier, mas eu chamo de Lavoisier, tá? A lei de Lavoisier diz o seguinte, que quando uma reação química ela é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é sempre igual à massa dos reagentes, certo? Por exemplo, se eu misturar 1 quilo de água com 1 quilo de sal, vou ter 2 quilos de reagente lá, ou de produto lá na frente, certo? Aí, vocês estão vendo aqui, ó, 18 gramas de água, que é o reagente. Ela passou por um processo de hidrólise, que é um processo de separação do hidrogênio do oxigênio. Nós temos 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Ou seja, 2 com 16 é igual a 18 gramas do início. Tá vendo aqui? Então, 2 com 16 é igual a 18 aqui do início. Se fosse o inverso, hidrogênio mais oxigênio é igual a 18 gramas de água, tanto faz. Certo? Mas você tem que lembrar que o reagente tem que ter o mesmo valor do que o produto lá atrás, lá na frente. Que é quando a gente vai trabalhar com balanceamento. Certo? O mesmo número de reagentes terá que ser o mesmo número de elementos, de gramas, do que tiver de produto. Beleza? Vamos para o próximo. Já a lei das proporções constantes, que é essa que está aqui em cima, diz que cada substância composta apresenta uma composição fixa. Pro, tá ficando doido? Não, tô não, calma. Tudo tem uma receita. Na natureza também. Por exemplo, se vamos usar 1 grama de oxigênio, de hidrogênio, desculpa, 1 grama de hidrogênio, tô lendo hidrogênio falando oxigênio. 1 grama de hidrogênio, olha o texto aqui em cima, e 8 gramas de oxigênio, eu vou ter uma molécula de água, certo? Certo. Se eu juntar 2 gramas de hidrogênio, eu teria que ter 16 gramas de oxigênio. E por aí vai. Vai ser sempre com essa fórmula de proporção. 1:8. Certo? Se eu tenho 1 de hidrogênio, eu teria que ter 8 de oxigênio. Se eu tenho 2 de hidrogênio, teria que ter 16 de oxigênio.
Se eu tenho 3 de hidrogênio, eu teria que ter 24 de oxigênio, certo? Então, é proporções. Por exemplo, se você fizer um bolo com 1 quilo de farinha de trigo, 2 ovos e um pouquinho de manteiga, vai dar certo? Não. Só dá certo se for 1,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de manteiga, 1 xícara de açúcar e por aí vai. Não sei nem se é assim. Eu só faço o bolo pela medida. Então, tem que ter proporção. Se a proporção é de 1 para 8, o número de cima subindo, o de baixo vai sendo multiplicado pelo número de cima por 8. 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 8 dá 16. 3 vezes 8 dá 24. Tá vendo lá no que tá acompanhando? Então, proporção é isso. É você saber que para 1 eu teria que ter 8 de outra coisa. Então, se eu boto mais 1, eu tenho que ter 2 vezes esse 8. Se eu boto mais 1, eu tenho que ter 3 vezes esse 8. Estão me entendendo, gente? Vamos lá. O próximo slide diz que os objetos apresentam símbolos e fórmulas. Símbolo e fórmula não é a mesma coisa? Não. Olha, presta bastante atenção. Um símbolo representa um elemento químico. Eu vou botar um slide depois para vocês verem. Um símbolo identifica um elemento químico. Uma fórmula identifica uma substância química. Certo? O elemento químico hidrogênio, nem sua fórmula é H2. Aí, ó, já botei o slide, tá? O oxigênio é um elemento químico, mas sua fórmula química é O2. O oxigênio com a fórmula química O3 é ozônio. O carbono com o oxigênio é uma fórmula, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono. E por aí vai, certo? Então, símbolo é uma coisa, fórmula é outra coisa, ok? É a mesma coisa de átomo e de elemento químico. Quantos átomos tem numa molécula de água? H2O. Nós temos 3 átomos. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas quantos elementos químicos nós temos? 2. Um elemento químico hidrogênio e um elemento químico oxigênio. Entendeu? Então, são coisas pequenininhas que pegam a gente lá pelo pé, tá? Vamos lá. Essas são as nossas referências. Vocês estão percebendo que Pro tá fazendo atividade bem pequenininha? É porque eu quero que vocês assistam mais de uma vez. E vídeo grande vocês não conseguem assistir, né? Mas esse ficou um pouquinho grande, tá? Assistam até o final. Beijinho, tchau.